noite, irmãos! Estamos aqui reunidos mais uma vez para prestarmos culto ao Senhor. Estou aqui junto com a minha família e nós estamos muito felizes por essa oportunidade. Vamos nesse momento orar para iniciar o nosso culto. Oremos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos como família do Senhor reunidos para louvar e bendizer o Teu nome. Te entregamos tudo, a Deus, que viemos a fazer em Tuas mãos, pois fazemos, a Deus, para a honra e glória do Teu nome. Usa as nossas vidas, abençoa os nossos irmãos que estão acompanhando esse vídeo e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos dar dando continuidade, lembrando do nosso mês da família, o mês de maio, cujo tema é Trabalhando para ganhar minha casa. E a divisa se encontra em Josué 24, versículo 15, mas iremos ler o versículo 14 e o versículo 15. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai-o fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse momento, estaremos cantando o hino 367, Firme na Rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a estável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela eles sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Nesse momento, nós faremos uma pequena reflexão. Analise. A pandemia desmascarou a suposta segurança mundial. Nossa segurança não está nas mãos do mercado financeiro, de sistema político ou qualquer esperança que venha do ser humano. Nessas horas, percebemos a natureza essencial da fé, pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil levantar de madrugada e repousar tarde para ganhar o pão diário. Deus é o nosso único refúgio e segurança na hora da tribulação. É tempo de aquietar o coração e perceber que, misteriosamente, Deus está sendo exaltado entre as nações. Amém. Que Deus se sirva e abençoar a tua palavra. Exaltemos ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele
exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Meus irmãos, sempre tenho dito que às quintas-feiras, em nosso templo, quando estamos reunidos, utilizamos esse momento para orar ao Senhor. Nos dividimos em duplas, às vezes de 3 em 3, em trios, para podermos compartilhar uns com os outros os nossos pedidos, aquilo que nós necessitamos, para orarmos pelos nossos irmãos, pelos pedidos que recebemos dos irmãos. Esse é um momento que nós chamamos de momento de intercessão. E nós vamos fazê-lo nesse momento também. E eu gostaria de pedir a você que, ao ouvir esta canção que estará entoando, você possa estar reservando este momento para orar ao Senhor. Coloque diante de Deus as suas necessidades, aquilo que você tem desejado receber, os pedidos que muitas vezes, assim como eu, você também recebe dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus irmãos em Cristo, para que orem por eles. Faça desse momento um momento de intercessão, um momento em que estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pedindo ao Senhor por nossas vidas, pedindo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, amigos, vizinhos, para que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida deles. Você estará ouvindo uma canção e ao longo desta canção você poderá estar reservando este momento para orar ao Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento, ao som desta canção. Meus irmãos, que bom podemos cantar ao Senhor.
tem sido sempre um momento especial em nossa igreja, quando podemos cantar, quando podemos louvar e adorar ao Senhor, expressar através do cântico também a nossa oração e a nossa adoração. Este é um momento em que nós vamos estar adorando ao Senhor através do cântico. Que você possa refletir sobre as letras desta canção que o diácono irmão Luiz Fernando Pinto vai entoar ao Senhor. Que você possa fazer desta canção também o seu momento de adoração e de oração ao Senhor. Vamos juntos. Você que sabe a letra, você poderá cantar junto com o diácono Fernando a canção Em Fervente Oração. Ouçamos diácono irmão Luiz Fernando Pinto. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Nesse momento, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus através do nosso pastor, que possamos estar com o coração aberto, os ouvidos também atentos, para o que Deus quer falar aos nossos corações através do seu servo. Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos juntos para pensarmos e refletirmos sobre a palavra do Senhor. Como disse a família Teixeira e Prates, este é o momento em que reservamos para pensar um pouco, refletir um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração
e sobre a forma pela qual Deus tem nos falado acerca das suas verdades. É claro, não quero aqui definir as verdades de Deus, mas quero fazer uso da palavra de Deus para então pensarmos sobre as verdades de Deus contidas na sua própria palavra. Eu quero, nesta noite, pensar com os irmãos e refletir sobre o tema quando as coisas perdem a graça e viver não faz mais sentido. Talvez esse seja um tema muito propício para este tempo, para esse momento de isolamento social, em que muitas pessoas, diante das circunstâncias às quais nós estamos vivendo e percebendo, e que nós, por certo, quando falo isso, ouso dizê-lo na expectativa de alguém que nunca experimentou, mas nós não esperávamos, nós não imaginávamos viver um tempo e uma luta e uma dificuldade como essa. Nada parecido até então nós havíamos passado ou vivido da nossa vida. É claro, a vida segue o seu curso, a vida segue o seu rumo e precisamos pensar e refletir e precisamos encontrar caminhos para que nós possamos estar passando por este momento tão diferente e, por que não dizer, um momento tão difícil na vida de todos nós neste mundo. É claro, pensar sobre este tema nos remete também a ideias muito interessantes e muito atuais. Ideias tais como pessoas que têm passado por uma situação muito parecida. Quando as coisas verdadeiramente perdem a graça. E me permitam aqui, é claro, fazer uso desta linguagem usual para definirmos a ideia de perder a graça. É algo que não nos encanta mais. Algo que não nos prende mais a atenção. Eu quero continuar a nossa breve reflexão lendo um texto da palavra do Senhor que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, os versos de 1 a 12. Eu vou ler e peço a você que acompanhe na sua casa, na sua Bíblia, a leitura desse texto da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, os versos de 1 a 12. O texto da palavra do Senhor vai nos trazer as seguintes expressões e eu quero ler e peço a você que acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Que possamos refletir nessa palavra e que essa mesma palavra abençoe a nossa vida, nossa mente e o nosso coração para a glória do Senhor. Quando as coisas perdem a graça e viver não faz mais sentido. É esse o tema que nós estamos refletindo agora, em que acabamos de ler esse texto da palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 12. Quero continuar refletindo, gostaria de continuar refletindo, levando você a pensar um pouco mais sobre a importância das coisas na nossa vida. Falei no início da nossa reflexão sobre o sentido das coisas, ou a percepção que tenho da expressão perder a graça. E aqui não estamos falando de favor merecido de Deus, mas quando falamos em perder a graça, falamos em algo que perde a atração, perde o foco, perde o prazer, o sentido. E é nessa direção que nós estamos refletindo nessa noite. Por certo, cada um de nós já viveu algum momento da vida, em algum instante da nossa vida, alguma experiência de algo ou de alguém no qual nós perdemos a graça. O ser humano ele é muito insatisfeito por natureza com todas as coisas que tem. Já percebeu como nós, muitas vezes, quando desejamos tanto ter alguma coisa, e a gente trabalha, muitas vezes, enfadonhamente para alcançarmos, para conquistarmos aquilo que queremos. E quando a gente conquista, a primeira coisa que faz é desfrutar ao máximo daquela conquista como algo extremamente prazeroso e, por que não dizer, saboroso. Até que aquilo vai caindo numa rotina e vamos nos acostumando com aquela conquista, e seja ela em qualquer esfera da vida, e aquilo começa a perder um pouco aquela atenção que nos roubava pela conquista. É claro, quando isso nos acontece, muitas vezes achamos ou somos levados a pensar que aquilo, por certo, foi algo do qual nós perdemos um pouco a graça. Perdeu a graça. E perdendo a graça, já não faz mais muito sentido na nossa vida. Por que também não pensarmos na expressão fazer sentido? Quando digo a vida não faz mais sentido, é importante entendermos e focarmos na relação entre vida e sentido. Precisamos deixar isso muito claro na nossa mente. Quando a relação entre vida e sentido está quebrada, ela se engendra para a depressão, ou seja, encaminhamos para a depressão, porque esta relação vida e sentido, ela está quebrada. Então, o que é sentido? Sentido é o que dá valor, o valor daquilo que você está fazendo, ou sentido é o que dá valor daquilo que você está fazendo. Este valor ele é inserido num contexto que tem uma história, um movimento progressivo na nossa vida. Nele se insere o sentido, o significado de algo importante na nossa vida, mas ele precisa ter também a sua direção. Logo, quando perdemos o sentido, vem logo a depressão, e quando a vida não tem mais significado nem direção, a gente mergulha num sentimento ruim.
Não basta as coisas serem importantes para nós. É preciso que elas tenham um sentido e é preciso que elas tenham um significado e direção. E então, irmãos, pensando exatamente nesta percepção, algumas ideias, algumas coisas a gente consegue compreender quando este sentimento de perder a graça, esse sentimento tão ruim de perder a graça por algo, invade a nossa vida. Mas como a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, Deus nos dá sempre a oportunidade de, em todos os momentos da nossa vida, extrairmos lições para a nossa vida. E por que também não dizer que quando as coisas perdem a graça e viver não faz sentido, isso também pode nos permitir com que algumas lições fiquem latentes na nossa mente. Algumas lições que eu quero continuar refletindo com você. Por exemplo, a primeira ideia que quero refletir. Quando as coisas perdem a graça e viver não faz mais sentido, nós entendemos algumas coisas. E a primeira coisa que a gente entende é que se elas perderam a graça, nós sabemos, podemos entender que este sentimento, ou na vivência deste sentimento, eu ou você, nós não seremos nem o primeiro e nem seremos o último. Muitas pessoas antes de nós já passaram por essa experiência, já viveram essa experiência na vida. E muitas pessoas depois de mim ou depois de você também vão viver essa experiência. Essa não é uma experiência exclusiva, ímpar. Muitas outras pessoas já passaram. Tem gente que muitas vezes, quando perdem a graça pelas coisas, ou quando as coisas perdem a graça, e muitas vezes para ela a vida já não faz mais sentido, talvez elas tragam para si essa ideia de que verdadeiramente eu sou o único que passo por essa ou por aquela situação. A segunda coisa que a gente aprende com essa experiência é que quando as coisas perdem a graça e viver não faz sentido, um grande vazio toma conta da nossa vida. Vejam só, quando a gente olha no texto em que nós estamos analisando, o texto que nós lemos, diz que Elias havia passado por um momento e por uma experiência muito interessante na sua vida. Porém, ele percebendo a situação que ele estava vivendo, porque ele agora recebe uma ameaça de morte. Agora a sua vida está correndo risco, correndo perigo. Ele vem de uma experiência marcante, interessante, mas agora depara-se com uma experiência de alguém que tinha fama de ser violenta, de ser malvada, alguém as ações eram terríveis, e chega até ele a notícia de que Jezabel está procurando a sua vida, ou procurando-o para matar. E é interessante que a ameaça não só era terrível sobre Elias, como já havia até mesmo um prazo estabelecido, determinado, para que Elias tivesse a sua vida ceifada. E isso trouxe para ele um sentimento muito ruim, e um grande vazio toma conta da sua mente, do seu coração, e ele vai procurar estar longe de tudo e longe de todos. Então, se as coisas perdem a graça e viver não faz mais sentido, um grande vazio, então, toma conta de cada um de nós. A terceira lição que eu aprendo é que quando as coisas perdem a graça ou viver não faz mais sentido, somos logo envolvidos por um forte desejo de parar. Um forte desejo de parar. Já percebeu quando você está bem, você caminha, você avança, quando as coisas estão caminhando, ajustadas, ou como quem diga, uma engrenagem funcionando a pleno vapor, ou funcionando de forma sincronizada? Muitas vezes nós continuamos alcançando, e continuamos conquistando, e continuamos avançando, e parece que não há nenhum problema, nenhuma dificuldade mais nos alcança ou nos atinge. Estamos tão convencidos de que estamos fazendo a coisa certa, caminhando da forma certa, que parece que nenhum problema mais vai nos atingir. Quando algo dá errado, quando as coisas saem do eixo, quando as engrenagens já não caminham sincronizadas, bate ou desenvolve ou nasce ou brota em nós um forte desejo de parar.
É como quem diz assim, eu vou parar por aqui. Eu não consegui, eu não conquistei, eu não cheguei lá, as coisas perderam a graça. E para mim, até, talvez diga alguém, não faz mais sentido continuar vivendo. Quando as coisas perdem a graça, ou viver não faz mais sentido, uma outra lição, uma quarta lição que nós aprendemos, quando isso acontece, o medo toma conta de todo o nosso ser, e o medo torna todas as possibilidades de resolver o problema pequenas demais, e vai avolumando em nós a sensação de que precisamos parar. O que estou querendo dizer com isso? É que quando as coisas perdem a graça, o medo toma conta de uma forma tão grande que todas as possibilidades de resolver o problema parece que vão se apequenando e vai se desenvolvendo, crescendo ou se avolumando dentro de nós aquela sensação de quem diz assim, já deu, para mim já chega, fui até o meu extremo, fui até onde eu poderia ir, eu caminhei até onde eu poderia caminhar, eu fui até onde eu podia ir, e para mim não dá mais. Veja só o que o texto está nos dizendo, verso 4 do texto que nós estamos lendo. Ele, Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor. Se eu fosse aqui usar uma expressão mais do nosso tempo, mais coloquial, é como se Elias estivesse naquele instante parado, ele foi envolvido nesse sentimento, porque as coisas já não tinham mais graça, as coisas perderam a graça, e viver para ele já não fazia mais sentido. E ele diz o texto que ele parou debaixo daquele zimbro, sentou-se ali, orou e falou com Deus naquele instante, Senhor, não quero mais viver. Para mim já deu. Para mim, basta. Talvez esse seja também um problema da sua vida. Talvez nesse momento de pandemia, de lutas, de dificuldades, de problemas, talvez você em algum momento já tenha dito para Deus, ou quem sabe até para si mesmo, ou até quem sabe para uma outra pessoa, olha, para mim já deu. Não dá mais. Não consigo mais. Talvez você tenha vivido um problema no seu relacionamento conjugal, e talvez a sensação que você tenha é que o seu relacionamento conjugal perdeu a graça e continuar já não faz mais sentido. E você vira para o cônjuge e diz assim, olha, para mim já deu, chega, parei, cheguei ao meu limite. É dessa forma que nós agimos quando as coisas perdem a graça e perdem o sentido, o valor, e viver ou continuar já não faz mais sentido. Sabe, a quinta coisa que eu aprendo com esse texto é que quando as coisas perdem a graça, por mais que nós estejamos saindo de uma grande conquista, nada mais é motivador do que o desejo do isolamento. O que estou querendo dizer com isso? É que quando nós perdemos a graça por alguma coisa, ou quando as coisas perdem a graça, e talvez continuar ou viver não faz mais nenhum sentido, mesmo que nós estejamos saindo de um grande momento de conquista, de um grande momento de alegria, de euforia, nada é mais forte, nada é mais motivador do que o desejo de isolamento. Vejam bem, o texto diz que Elias foi parar num lugar de isolamento. Ele não quis mais viver, ele estava desanimado, ele estava desestruturado e ele não queria mais. Veja só, o texto vai dizer no verso 3 que, vendo Elias, se levantou para escapar com vida e se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu servo. A primeira coisa que ele fez, eu não quero companhia. Não quero ninguém comigo, não preciso de ninguém comigo. E diz mais, ele foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, deitou e dormiu-se, isolamento total, quer ficar sozinho. Talvez você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta noite, talvez você já tenha vivido uma experiência semelhante, de estar vivendo um momento tão ruim que parece que as coisas perderam verdadeiramente a graça. Não tem aquilo que você gostava muito de fazer?
aquilo que você gostava muito de realizar, ou quem sabe alguma coisa que você gostava muito de comer e que aquilo te motivava, perdeu a graça. Perdeu a graça. E viver não faz mais sentido. As coisas perderam o sentido da vida. E veja bem, muitas vezes nesse momento a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer estar com ninguém, quer estar quietinho num canto, como se ficar isolado, como se ficar quietinho, sozinho, resolvesse o nosso problema ou a nossa situação. Muitas vezes nós precisamos entender que Deus quer que a gente vá além do que essas atitudes. Essas coisas acontecem na vida de quem perdeu a graça, ou as coisas perderam a graça, e viver não faz mais sentido. Mas o texto não para por aí. Deus ainda revela ao profeta algumas coisas que ele queria fazer, porque Deus não queria que o profeta permanecesse naquela situação cuja as coisas perderam a graça e viver não fazia mais sentido. Algumas lições nós aprendemos, e eu quero destacar 3 breves lições para a nossa conclusão nesta reflexão. A primeira ideia que eu aprendo é que as coisas estavam num momento difíceis para o profeta. As coisas estavam numa situação plenamente desfavoráveis, mas Deus ensina ao profeta e quer que ele compreenda algo interessante. A primeira coisa que Deus deixa muito claro para o profeta é que Deus, entende a nossa humanidade, a nossa fragilidade, e não nos julga a partir destas fragilidades ou da nossa humanidade. Deus entende que eu sou homem, ser humano. Deus sabe que você é ser humano. Deus sabe que somos servos dele, mas que também somos suscetíveis a vivermos momentos como esse. E Deus não nos julga pela nossa humanidade ou pela nossa fragilidade emocional, porque aqui estamos diante de um profeta cuja a condição emocional estava plenamente fragilizada. E algo interessante acontece, porque nos versos 4 e 5, Deus ensina algo interessante ao profeta. Deus poderia cobrar do profeta Elias uma postura de profeta. Como se Deus chegasse para ele e dissesse: ei, profeta, você é um homem segundo meu coração, você é um homem que me representa, que postura é essa? Isso não é postura de profeta, isso não é atitude de crente, isso não é atitude de quem viveu uma experiência. Aonde está Elias, aquela coragem de enfrentar 450 profetas? Onde está aquela ousadia de quem desafiou os profetas de Baal e disse: só Deus é Deus, só o Senhor é Deus? Porque Baal não vai responder, Deus não cobra nada disso ao profeta. Mas Deus poderia fazê-lo, cobrar a ele uma postura de profeta. Mas Deus conhece o coração do homem, Deus conhece as fragilidades do coração humano. Deus poderia enviar um anjo para repreender o profeta. Deus poderia enviar o seu anjo para que o anjo chegasse ali e dissesse: ei, profeta Elias, vamos que vamos. E que história é essa de depressão? Que crente é você? Que situação é essa? Deus sabia e conhecia o coração do profeta, mas Deus simplesmente envia o anjo, e Deus cuida como um pai do profeta Elias. O texto vai dizer que naquele instante Deus enviou um anjo que foi ali, tocou e disse: ei, homem de Deus, saia dessa situação, levanta, ou seja, saia da prostração. Ele não estava apenas deitado para dormir, mas ele estava numa condição de quem estava verdadeiramente prostrado, triste, cabisbaixo, entregue a um sentimento de tristeza e de derrota. E o anjo diz assim: levanta-te, não esteja prostrado. E ainda disse mais: come, se alimenta, cuida do teu corpo físico, porque sem comer você não terá força física para aquilo que Deus vai fazer, profeta. Muitas vezes Deus tem dito a mim e a você: levanta,
Não fica deitado, não fica prostrado, não fica no quarto escuro, não fica o tempo todo parado aí. Levanta, se alimenta, porque eu quero fazer algo através da sua vida. Eu quero te dar forças para a sua caminhada. Deus simplesmente cuida do profeta, mas faz algo mais através do anjo. Deus incentiva a Elias. E olhou, verso 6, e olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, mas continuou na mesma condição. O texto diz que ele se alimentou, saiu da prostração, levantou-se, comeu, se alimentou, mas não conseguiu vencer a tristeza e a depressão. E o texto diz que ele tornou a deitar-se. Sabe o que talvez muitas pessoas, num momento como esse, fizessem? Desistisse, desanimasse. Já que você não quer minha ajuda, então dá seu jeito. Já que você não quer que eu possa te ajudar, dá seu jeito, se vira. Não vou mais ajudar, não vou mais correr atrás, não quero ficar como quem está, permita-me aqui a linguagem usual, não quero estar paparicando alguém. Ele já é muito grande, ela já é muito grande. Ele já é adulto, ela já é adulto, já é jovenzinho, já é adolescente, já é jovem. Não precisa de alguém para estar paparicando. Não que Deus estivesse também paparicando o profeta, não é isso que estou dizendo, mas Deus está cuidando do profeta. O texto diz que o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse: levanta e come, porque Deus vai fazer algo na sua vida. Mas você precisa sair do lugar que você está e ir para o lugar onde Deus vai realizar coisas tremendas na sua vida. O texto diz: levanta e come, porque será muito longo o caminho. Você vai ter que caminhar, você vai ter que avançar, vai ter que continuar trabalhando, avançando, para que você possa alcançar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Olha que coisa extraordinária, o sobrenatural de Deus acontece. O texto vai dizer no verso 8 que ele se levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Talvez nós pensássemos: opa, eu quero um alimento desse, já pensou? Vou me alimentar hoje, almoçar ou jantar, quem sabe? E vou suportar 40 dias e 40 noites sem fome. Era o sobrenatural de Deus acontecendo. Porque quando Deus se quebranta, quando Deus se levanta, não quebranta, mas se levanta para nos abençoar. Quando Deus se inclina para nos abençoar, o sobrenatural acontece. E nós não conseguimos muitas vezes entender ou compreender o que Deus está fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus entende a sua humanidade, Deus entende a sua fragilidade. E Deus não julga a sua vida a partir da sua humanidade e da sua fragilidade, mas Ele está disposto a te ajudar. E a segunda coisa, Deus entende as nossas limitações humanas e demonstra empatia, desejo de nos fazer compreender os fatos e enfrentá-los para que possamos vencê-los. Deus faz uma pergunta para o profeta e ela se repete no verso 9, Deus está perguntando, no verso 13 a pergunta se repete: o que você está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui neste lugar? Não é aqui o lugar para onde eu preparei, não é aqui o lugar em que eu quero usá-lo para ser bênção na vida do meu povo. O que você está fazendo aqui? Eu quero te ajudar. Eu me interesso pelo seu problema. Deus poderia chegar e como quem dissesse assim: Elias, vamos embora. Não. O que fazes aqui, Elias? O que é que está acontecendo? A mesma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. O que fazes aqui? O que fazes neste lugar? Por que estás desanimado? Por que estás prostrado? Por que estás nessa situação? Deus quer ajudá-lo. Deus quer ajudá-la a sair dessa situação e vencer as suas lutas, os seus problemas e as suas dificuldades. Deus, terceira e última lição que eu aprendo, Deus nos dá força para continuarmos a nossa jornada. O texto diz que Deus estava falando com o profeta
E uma coisa interessante acontece. Muitas vezes nós achamos que a manifestação de Deus vai se dar de forma estrondosa. Nós vamos ver, e Deus usa os seus meios da forma como Ele quer. O verso 11 diz que Deus disse ao profeta: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. É Deus dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Que fazes aqui? Que fazes aqui? Eu quero te ajudar. Que você possa, meu irmão, minha irmã, pensar sobre esta palavra. Mesmo que na sua vida as coisas tenham perdido a graça e viver não faça mais sentido, creia que Deus não desistiu de você. Deus não vai desistir de você. E Ele está aqui, presente, para te ajudar, interessado nas suas lutas, nos seus problemas, sem julgar as suas atitudes, mas com todo o amor, quer te conduzir a um momento de vitória, um momento em que você possa sair desta situação e encontrar um novo sentido. E o sentido da vida está em amar a Deus e fazer as coisas que Ele ordenou para nós. Que Deus te ajude, Deus te abençoe nessa noite, para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela grata oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E que esta boa palavra do Senhor possa encher o nosso coração de alegria, de ânimo, para que saiamos desta condição e possamos continuar encontrando no Senhor o sentido da vida. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida para a glória do Senhor. Boa noite, meus amados irmãos. Que bom podemos ter passado juntos esse tempo aqui, cultuando ao Senhor, louvando e adorando o bendito nome do Senhor. Nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos que participaram desse momento, e a gratidão a Deus pela vida da Segunda Igreja Batista de Alcântara, que tem correspondido e tem participado desses momentos de louvor e adoração. Que Deus te abençoe grande e abundantemente. Nossa gratidão a Deus também pela vida da família Teixeira e Prates, que dirigiu o culto nesta noite, nos conduziu a momentos de cânticos, de adoração ao Senhor e de reflexão também. Que Deus abençoe grande e abundantemente a vida de cada um dos irmãos. Quero ainda continuar pedindo aos irmãos que oremos o nosso bairro, oremos pelo nosso estado, pelo nosso município, enfim, pelo Brasil, pelo mundo, para que cesse de sobre nós essa pandemia, essa dificuldade, todo esse problema que estamos vivendo. E que o Senhor continue derramando graça e favor sobre nossas vidas. Quero ainda agradecer aos irmãos que têm orado, contribuído com seus dízimos e ofertas, também para o sustento da obra do Senhor. Que Deus derrame bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos. Quero ainda lembrar a todos que sempre que gravamos esses vídeos, o fazemos no intuito de alcançarmos as nossas ovelhas, irmãos, membros da Segunda Igreja Batista de Alcântara. E entendemos também que os nossos irmãos têm nos dito que têm compartilhado esse vídeo. E eu louvo a Deus, porque se ele tem chegado até você, a minha oração é para que a palavra do Senhor abençoe a sua vida e derrame graça e favor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê um transcurso de semana abençoado na sua presença santa. Quando for possível, sempre tenho dito, venha em nossa igreja, venha fazer-nos uma visita. A Segunda Igreja Batista de Alcântara fica na Avenida Domício da Gama, número 560, entre as antigas ruas 7 e 8, no Jardim Catarina. Será para nós um motivo de grande alegria. Podemos, na quinta-feira, às 19h30, recebê-lo e recebê-la em nossa igreja. Ou, quem sabe, num domingo pela manhã, a partir das 8h30, a nossa escola bíblica dominical até às 10h30. Ou, às 18h30, nosso culto de adoração ao Senhor, cântico, louvor e proclamação da palavra do Senhor. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que Deus abençoe a sua vida grande e abundantemente.